A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de música instrumental com o trombonista, arranjador e compositor Marco Aurélio de Santis, o maestro Tiquinho. Depois de 40 anos de carreira, integrando bandas como Clube do Balanço, Funk como Legusta, Karnak e trabalhando com Jorge Benjor, Chico César, Seu Jorge, entre outros, Tiquinho está lançando seu primeiro disco autoral, Trombonesia, trombone com poesia. Tudo online, em casa, na quarentena. Um grande prazer agora, a gente vai conversar com o maestro Tiquinho, trombonista, arranjador, compositor, e ele está lançando um disco solo, depois de tanto trabalho com tantas bandas, né? É uma alegria poder lançar o disco solo. Aliás, você e alguns outros músicos que eu tenho conversado recentemente, falam, o cara tocava com tanta banda, com tanta gente, em tantas participações especiais, mas, pô, precisava fazer um disco solo, né? Aí no seu documentário, o mini documentário que eu acabei de assistir, o André Abujan falou, claro, né? E outros amigos, né? Tem que tocar, tem que fazer um trabalho solo. E aí chegou a hora do trabalho solo. Bem-vindo, maestro Tiquinho, aqui com a gente. Aê, prazer, desastro estar aqui com você. Então, você veio com a gente no Clube do Balanço, né? Você já participou do Karnak, Funk como Legusta, o Professor Antena, várias bandas, né? E agora está fazendo um disco solo. Bom, o que te levou a fazer um disco solo? Porque você já estava cansado de acompanhar os outros, não? Mais ou menos, viu? Sendo sincero? Sendo sincero, é um pouco assim. Que banda é aquela coisa? Banda é um casamento, né? Não é apenas uma empresa. Tem, além dos negócios, tem toda aquela coisa, as relações pessoais, a amizade, que você vai misturando amizade com negócios, né? Sempre dá, às vezes, às vezes umas diferenças assim de opinião. E as pessoas vão mudando também, a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando um pouco, né? Os seus sócios, seus parceiros também, às vezes, vão indo para um outro lado, né? Aí um dia eu tava aqui na minha casa, assim, eu tenho uma amiga, uma produtora, que é a produtora que tá fazendo comigo todo esse trabalho aí, que chama Mariama Ferrari. Uhum. Que ela tá começando, assim, ela veio do interior também, ela é de São Carlos. E ela uma vez me ligou assim, eu tô fechando um projeto aqui, você tem alguma coisa sua? Eu queria mandar mais algum projeto. Eu falei, tem o funk, tem o clube que tá com disco novo. Ela, não, o negócio é seu. Eu falei, meu? Não tenho. Mas falei, posso... Aquela coisa, o cara que não fica sem o projeto. Eu não tenho, mas posso providenciar, pô. Não é isso? E foi o que eu fiz. Eu tinha 2 dias, ela vai fechar daqui a 2 dias. Eu falei, eu vou pensar aqui. E não é que em 2 dias eu montei um projeto assim super bacana que chamava Trombones da Jamaica. Legal. Que foi mais ou menos um embrião disso. Eu liguei pro Bid, que é meu parceiro, falei, pô, Bid, quero fazer um negócio assim, o que você acha disso? E fui chamando mais ou menos essas pessoas, que aí não ia ser música minha, eu ia fazer um show homenageando os grandes trombonistas da Jamaica, né? Dom Drummond, Rico Rodrigues, Van Gordon e outros caras. Não deu certo, porque em 2 dias, por mais que eu tivesse feito fiz um release bacana, mas assim, as autorizações dos caras, veio fotinho de WhatsApp, tudo meio torto, ilegível, não tinha foto, não tinha nada, né? Então não foi aprovado. Mas ficou aquela coisa. Falei, pô, fazer alguma coisa. Aí apareceu uma outra oportunidade, um outro edital. Também que essa mesma amiga falou, mas pô, vai abrir um edital ali de fomento à cultura reggae, mas é para autoral, para inéditas, né? Eu falei, puxa, eu tenho. Abri o computador, comecei a ver músicas, né? O computador gaveta, né? Porque antigamente o cara põe a música na gaveta, né? Agora você põe o computador, o computador tem lá setor H, as pastas, né? Tá lá, músicas inéditas, aí você buscou lá, é isso?
Comecei a pegar HD, uns HD velho, que HD, isso aí. já tava ali embaixo do móvel, né, enroladinho já, assim. E eu tenho esse projeto de fazer um disco desde 2002. Olha. Que eu gosto dessa coisa de números, sabe, de combinações numéricas, assim. Se você for Então, perceber todas as... 2002 tem 0 e tem 2, e agora tem 0 e tem 2, é isso? Foi meio sem querer e acabou sendo isso. De 2002 a 2020, só mudou de lugar o número ali. Tem 2 e tem 0, tá certo. Mas em 2002 liguei pro meu mesmo amigo, pro Bid, falei, pô, Bid, quero fazer um disco, vamos fazer. Só que aí vai, né? Duas bandas, vem um disco de uma banda, acaba o disco de um, vem um disco da outra, aí tem turnê com não sei quem, um disco do artista, trabalho de arranjo, você acaba nunca fazendo o seu, né? Mas aí com essa história do edital eu fui aprovado, é um edital de fomento à cultura reggae da Secretaria de Cultura do município. Uhum. Não é assim um dinheirão que pague tudo, né? Não cobre as despesas, mas te põe datas, né? Te coloca prazos. Te impõe deadlines, né? Que às vezes prazos. Você Legal. tem que entregar as coisas, tem que entregar, preciso dessa autorização para quando? Para amanhã. Puta merda, então você sai correndo, arruma o negócio, pá. Aí tem que prestar contas de tudo, cada centavinho, então você fica focado no projeto, né? Você tem controle de tudo. Eu também nunca tinha feito tudo sozinho, né? De acompanhar todas as etapas. Banda, você tem sócio, um faz uma coisa, outro faz outra, tem produtor, tem gravadora, tem empresário, tem aquele... Isso aí não estava sozinho, então fui fazendo tudo. Acompanhando cada etapa, é que eu vi que eu achava que sabia fazer disco, mas não sabia não. Tinha muita coisa que eu nem imaginava. Porque também vamos pensar, a tua história é também pelo coletivo, né? Você trabalhava sempre em bandas e tal, e bandas todo mundo, e tem várias tarefas, aí tem um que cuida, e você faz a sua parte, né? Quer dizer, é como um time de futebol, você não está jogando, tênis é você sozinho, né? É você e você. Futebol tem que jogar com os outros, tal. Então é meio assim, banda e o trabalho solo. É muito diferente, até na grana. Você tem uma banda de 10 pessoas, quanto custa isso? R$ 1.000? Cada um põe 100. Agora, sozinho, quanto é 1.000? Puta, 1.000, caramba, né? É verdade. Complicado. Já E dá aí, uma doída. então, projeto de 18 anos, e aí conseguiu o edital, né? E aí você colocou de pé o projeto. E demorou para produzir tudo isso? Quer dizer, do edital até o deadline, como foi? Do edital até a execução do projeto. Então, a minha entrega, já com os pequenos atrasos de secretaria, sempre dá uma atrasadinha, né? A minha entrega já, o último deadline, já eu pedindo mais prazo, era em março. Uhum. Bem quando começou a pandemia. Putz. Que época boa essa, né? Então ficou paradinho de março até agora. Assim, paradinho não. Na verdade, o disco todo foi feito em muito pouco tempo. Foram 2 dias de gravação. Só. Só? O Bom, disco as foi feito em 2 músicas, dias. você já tinha as músicas, os convidados, aí você já tinha estruturado. Não, foi tudo meio que surgindo, assim. Que eu tava... Eu tinha algumas músicas, que aí eu fui lá com o Bid, a gente fez uns encontros na casa dele, assim, de pré-produção, né? Uma conversa, ouvindo referências, mostrando as músicas ali no computador. A gente tocou, deixou meio azeitadinho já ali na casa dele, a gente fez vários encontros. Antes de ir para o estúdio ensaiar, a gente fez alguns ensaios tocando, que o disco foi gravado ao vivo, né? Então tinha que estar tudo certinho, não teve pós-produção, foi... Errou. 1, 2, 3 e valendo. Como diz os músicos, né? 1, 2, 3 valendo já, né? Todo mundo na sala, tudo vazando, não dava para editar, porque o trombone vaza no piano, que é piano acústico, microfonado. Então não tinha muita possibilidade depois de edição. Então, os takes tinham que ser bons. Então ficou tudo pronto em março. Tava fechado já, tava já mixado. Em março você já tinha tudo, não? Ou demorou um pouquinho para fazer o pós-produção?
Não, aí como deu essa enroladinha, aí eu fui enrolando o máximo que eu pude para tentar fugir da pandemia, né? Uhum. Fui pedindo mais prazo, né? Eu tinha contrapartidas que eram shows, né? Eu ia fazer um show e um ensaio aberto e uma oficina, assim, um workshop em instalações públicas, né? Num CEL, numa casa de cultura, numa coisa assim, num centro cultural. Tudo Não, foi, não, não não rolou. aconteceu. E mesmo as pessoas não sabiam direito como lidar com isso no começo. Então foi aquela, quando parou tudo, foi muito confuso mesmo, né? Tudo, assim, a gente não sabia. 15 dias, daqui a 15 dias, então, a gente acaba a quarentena e a gente volta à vida normal, mas, né, Isso é o e que foi todo muita mundo gente esperando. pensou também, né, Tiquinho? Muita gente pensou sobre isso também. Que chegou em março, o pessoal, não, daqui a 2 meses, um mês, a gente está de volta e tal. Mas não rolou. Ao contrário, a gente nem sabe quando vai voltar. Mas o fato é que você lançou, você teve que lançar, aí já tinha uma obrigatoriedade com o edital de você botar nas plataformas? Era já Sim, uma. esse agora que eu lancei no dia 30 foi assim, meu último, o último dos últimos, da última possibilidade de entregar, que ainda vou ter que entregar toda a prestação de contas Certo. daqui a 2 semanas. E depois pensar nos shows e nas workshops e nas coisas todas que estão nas contrapartidas para o ano que vem, porque esse ano, Não, aí eu troquei as contrapartidas. como é que Eu você vai fazer consegui. online? Você vai fazer online? Não, a minha contrapartida foi esse documentário. Ah, entendi o documentário que a gente recebeu Ele, aqui também. ele não estava nos planos. Por sorte, eu tinha contratado uma fotógrafa para registrar os ensaios, as gravações. Ela foi contratada para tirar foto, mas ela estava iniciando, tinha comprado equipamento, ela estava gostando de fazer vídeo, então ela filmou bastante coisa. Meio assim, por conta, né, para ela testar o equipamento e ela estava gostando de fazer isso. Aí, quando deu toda a impossibilidade dos shows, a gente ofereci para a secretaria, eu tenho um material fotográfico que eu posso deixar, porque eles queriam uma live. Eu falei, puta, live, né, meu? Esse é o problema. Caramba, gravei um disco tão bonito ao vivo, tudo, né, para fazer uma live, mostrar a mesma coisa que o disco ao vivo, não tem muita diferença do que eu ia fazer numa live, só a qualidade do som que ia ser pior, né? Isso é exatamente. Você está falando uma coisa que a gente está aqui discutindo desde o início da pandemia, né? As lives com raríssimas exceções, e agora estão mudando já, porque tem um pessoal que já está fazendo em teatros, chamando os técnicos para fazer, com os Sim, protocolos e chamando tal. cineastas para fazer. Cineastas, é o caso do Casa de Francisca, né, que fez assim também. Enfim, mas o que acontece é que no começo a coisa estava bem precária mesmo. E você que tem piano, acústico, bateria, baixo, né, o cara usa o Rogério usa órgão também, né? Órgão Hammond, com a Hammond, caixa e Leslie você ali gigantesca. piriri parará. Aí vai fazer aquele som meia boca que fica na internet, você não é legal, né? Apresentar a mesma coisa que está no dia. Eu falei, não, pô, eu ofereci um material fotográfico, aí pode ser um material de vídeo, que eu tinha umas coisas de vídeo, aí umas coisas da pandemia foram chegando pessoas também, foi mudando um pouco, né? O, aí a própria fotógrafa, que é a Paola Viana, ela tinha uma amiga, que era a Gabi Jacob, que é uma diretora de cinema, que faz clipes assim pro Emicida, ela é toda estrelada, toda ocupada, e estava ali, disponível, gostou do trabalho, topou participar pelo ínfimo cachê que eu podia pagar. E fez Não um mini cobra... e acabou você fazendo um mini documentário. Nós não vamos poder Entrou com passar o mini tudo. documentário, tem 17 minutos aqui, mas a gente vai tocar as músicas, pelo menos 6 músicas do disco, né? E também vamos fazer Legal. um mini documentário com você, contar a sua história, porque virou Tiquinho, porque que a história do maestro Tiquinho, Marco Aurélio de Santos virou Tiquinho. Você vai contar tudo. Nós vamos fazer um pequeno documentário com você aqui, né? Um mini também, Legal. e vamos tocar música. Então agora chegou a hora de tocar música. Temos 9 faixas aqui, né? Uma abertura
com a primeira faixa, uma junta com a outra, né? Porque a abertura é mais caixinhas, não é isso? Caixinha. São 8 músicas, na verdade. 8 músicas. Vamos ouvir o que você sugere agora, nesse primeiro intervalinho aqui com a gente? Fale. Olha, a música que eu tô, assim, que eu deixei de indicação nas plataformas, que é uma que tem bastante impacto, assim, é o Oriente-se, que tem participação do Chico César. Então a gente vai tocar bastante, né? A gente pode começar, se você quiser começar com o começo do disco também, eu acho legal. Vamos começar, exato, boa ideia. Vamos começar com o começo do disco. O começo é bom, né? Começar com o início, né? Que tem a abertura, o André Bujan fala, né? Um texto, né? E depois entra caixinhas, não é isso? Uhum. Caixinhas. Então vamos começar com essa. A gente pode seguir assim, depois botar Oriente, assim. Vamos colocar 6 músicas pelo menos. Vamos rodar essa então? Porque disco antigo tem que ter uma sequência. Uma sequência. Nós somos das antigas aqui. Roda! Tudo vem mudando o mundo o tempo todo. O mundo vem mudando tudo o tempo todo. O mundo vem mudando tudo o tempo todo. Tudo vem mudando o mundo o tempo todo.
Estamos de volta aqui com o maestro Tiquinho, trombonista, arranjador, compositor. Vai contar agora a história. Começou o mini documentário agora. Vamos lá. Quando você nasceu aonde exatamente, em que cidade, que bairro, etc e tal? Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo, oeste paulista, na Beneficência Portuguesa, um hospital, na época era gerido por freiras. E no final dos anos 60. Assim. Você não quer entregar a data? Você não vai entregar a data? Eu sou de 66, nasci em 66. Você é garoto, 66, garoto. Em 66, muito bem. Em Bauru, você jogou no BAC, que agora teve 80 anos do Pelé. Você jogou no BAC também, no Bauru? Não cheguei a jogar, mas eu frequentava lá, era o clube que eu ia. Do Pelé, onde o Pelé começou a... Ele começou a jogar futebol. Então, mas eu toquei muito no BAC. Tocou no BAC, tá vendo? Toquei Vamos muito. fazer a comparação do Pelé com o Tiquinho, né? Bom, e aí, mas como é que você... A velha história, né? Você, no documentário, fala como é que o sujeito vai parar tocar um instrumento como o trombone e como vai parar na música. A gente sempre quer saber a formação, porque isso é óbvio, mas ao mesmo tempo é importante para saber a formação do músico, né? Você vê as influências, a família, né? E a gente encontra vocês que tocam instrumentos de sopro e tal, sempre tem a banda da escola, a fanfarra, o coreto, Exatamente. né? E a gente ouviu muitos das histórias dos músicos mais ou menos assim, né? Que começa mais ou menos por aí. A sua não foi diferente? Exatamente, começou exatamente aí. Que eu falei que eu sou de 66, uma família tradicional, meus pais já eram mais velhos, meu pai me fez com mais de 50 anos, né? Então já era uma geração assim, uma família muito, né, tradicional. Então minha casa tinha aqueles móveis, quando eu nasci, aqueles móveis anos 50, tinha aquele móvel que era a TV com a vitrola, os discos. Ah, hi-fi. Meu pai tinha bastante disco de Big Band, que eu pirava, eu adorava as capas, ficava olhando os instrumentos. E eu sempre gostei de música, sempre gostei. Eu ficava batucando, eu pedia. Meus pais não sabiam o que fazer, né? Porque música não era opção de profissão para ninguém, era uma coisa meio marginal, né? Ainda mais né, no interior, assim. Não tinha escola, não tinha conservatório, não tinha faculdade, não tinha professor, não tinha muita opção. Tinha, mas era muito restrito. Assim, e na família, além do músico, dos discos e tal, do teu pai, da tua mãe, não tinha ninguém que tocava? Alguém que falava, olha, o cara toca, aí você vê um cara tocar ao vivo? Não rolou. Tinha aquela coisa assim, a minha mãe, como toda moça ali da época, assim, tocava um violãozinho, né? Que as pessoas tocavam violão, bossa nova, aquela coisa. Meu pai, depois de muito tempo, ele me confessou que ele tocou trombone no colégio, mas depois de muito tempo que ele me falou isso. E eu queria tocar, batucava, amassava as panelas, fazia um inferno. Aí me deram um violão, assim, eu tinha 5 anos, me deram um violão e um caderninho, assim, um livrinho com as posições. Com cifras, violão com cifras. Nem tinha, nem era cifra, era assim, um desenhinho, assim, meus dedos não alcançavam, né, cara, pequeno. Eu fiz o que eu pude e o violão ficou guardado. Aí depois meus pais separaram, eu acabei mudando de casa, de colégio, fui estudar num colégio que tinha a banda. A banda marcial, né? Que era o orgulho da cidade, assim, aquela banda que na época tinha muitos concursos de banda, né? Os concursos bandas banda e marcial, fanfarra, né? A gente fala bandas e fanfarra, sim. E os concursos eram assim, estádios de futebol, tinha muito apoio, né? Patrocínios, era um mercado mesmo muito muito grande, assim, muito muito próspero. Fui lá na banda. Assim que aí a banda da escola, que escola que chama? Chamava Liceu Noroeste. Era colégio de padre, não? Não, normal. Não, era um colégio mais moderninho, assim, que tinha um método de ensino, mas já tinha umas coisas mais modernas, e tinha a banda, que era o orgulho da cidade, quando no 7 de setembro passava desfilando assim, mas banda marcial, né? Uniforme e tal? Uniforme, chapéu, aquelas coisas, né?
estilo banda americana, né? Mas aí eu fui lá falar com o diretor, eu falei, quero entrar na banda. O cara olhou pra mim assim e falou, você é muito pequenininho, né? Não dá. Eu tinha uns 9 anos, e os caras da banda tinham lá 12, 13. Aí ele falou, espera um pouquinho, espera uns 2 anos, aí você volta. Eu falei, 2 anos, tá bom. 2 anos certinho, voltei lá. Bom, 2 anos ele, menino, você é muito novinho, né? Mas 2 anos? 2 anos. Foi esperar, né? Agora eu tô aí. Pô, 2 anos? Como é que eu vou estudar numa escola que o diretor é um mentiroso? Fiz um maior dramalhão, assim, o cara, tá bom, vai. Achou que eu não ia ficar muito tempo também. Daí o Tiquinho, né? Que eu era pequenininho. Eu tinha uns 11 anos. Aí, os caras tinham 12 e 13. E eu já era pequeno também, de estatura, assim, que eu sou oriental também, né? Eu tenho a voz japonesa. Uhum. Aí o Tiquinho. O trombone foi um acidente também. Eu comecei tocando caixinha, cheguei lá, me deram uma caixa, né? Fiquei lá tocando a caixinha, assim, fiz um desfile. Primeiro desfile eu caí, tropecei, a bota saiu do pé, o cap entrou na cabeça, eu saí rolando. A banda foi para um lado, eu fui rolando para o outro, assim. Essa é boa. Essa não tá no mini documentário, essa é muito boa. Não. Só sem a bota para um lado e eu para o outro, chapéu na cabeça. Então você era menor do que os caras, eles tinham aquelas roupas padrões, de padrão, suponho, né? Porque eu tenho, na minha escola também tinha a fanfarra, né? E as bandas, né? Eu não gostava de botar uniforme, mas eu era louco para fazer na percussão a fanfarra, as caixas, né? aquele que fazia tchau, aquele. O que chama mais atenção da criança, né? Aquele bumbão, né? O bumbão lá que bate com as duas, enfim. Aquelas coisas todas. E aí você, como era pequeno, a roupa não cabia, por isso que você era o Tiquinho? Era o Tiquinho? O Tiquinho é muito... Era isso. Era o menorzinho ali. O menorzinho que não cabia nas roupas. Sim, tinha que pôr jornal no chapéu, na bota. Para dar um enchimento. Para não afundava na cabeça. Agora, e aí quando você foi para o trombone, você estava na percussão até agora, passou violão, percussão, mas não chegou no trombone. Como é que você chega no trombone? Então, aí um belo dia eu estava lá, tinha assim, a banda ensaiava todos os dias, né? À tarde, né? Então eu estudava no colégio, ia para casa, almoçava, voltava para o colégio, a gente pegava o ônibus do colégio, levava a gente até uma chácara, que era também da escola, e a gente ficava a tarde inteira lá ensaiando. E à noite, quando tinha concurso, apresentação, tinha ensaio geral, marchando. Num desses ensaios geral, assim, que estava todo mundo, o maestro, o diretor, não sei o quê, tava lá aquela coisa um pouco mais tensa, né? Um amigo meu, vou no banheiro, segura pra mim, um trombonista. Legal. Trombone de válvula, né? Tô lá assim, aí. Deu uma soprada, assim, bem na hora que o maestro tava passando, assim, ele, você vai tocar trombone? Falei, não, olha o tamanho desse negócio aqui, é muito grande, né? Tiquinho com o trombone, já com a caixa o cara não segurava, imagina o trombone, né? O cara, não, você vai tocar trombone. E já, naquela noite, eu já fui pra casa com um trombone. Legal. Da banda. E eu não sabia também direito, trombone, ainda mais trombone de válvula. Eu via nos discos do meu pai trombone de vara. Isso. Que tinha na capa ali, que eu via, já tinha visto alguém tocar em orquestra, que eu também ia ver, a gente ia ver coisas, tinha movimento cultural, assim. Aí eu tô um dia lá em casa, assim, com aquele trombone de válvula, né? Eu olhava aquilo e falava, que é isso, né? Que instrumento esquisito. Aí tô vendo TV, assim, eu vi uma banda tocando, e um cara tocando trombone de válvula, assim, mas todo tocando pra caramba, e todo malandro, todo cheio de swing, assim. Eu falei, uau! Uau! Esse instrumento é legal, mano. É muito legal esse instrumento, que era o François de Lima, trombonista da Mantiqueira. Olha, você viu o François? Não? Ele estava tocando com quem nessa época? Uma banda que chamava Ponte Aérea. Ponte Aérea, isso. Foi na rádio também. O François é uma figuraça, né? Figuraça. E ele toca de válvula mesmo, de pisto, né? De válvula. Que foi o meu, né? Aí eu falei, nossa, vou tocar esse instrumento mesmo, né? Você já falou isso para ele? Pois não pode, vai achar sim, que ele sabe. O François é meu amigão, assim, ele é meu substituto lá. Agora ele mora nos Estados Unidos, né? Foi embora?
Tá baseado, radicado lá. Tá aqui no Brasil agora por conta da pandemia, mas estava instalado lá já, Uhum. na Flórida. E as Aí, dificuldades com o instrumento, ô Tiquinho? Porque aí você fala, pô, é legal ver, né? Ver lá o cara e tal, mas tem a dificuldade no violão, no instrumento do cara pôr o dedo e tal, a criança está começando a tocar. E você, garoto ainda, quanto? 12, 13 anos, né? Como é que é a dificuldade? Porque tem um negócio do sopro, o instrumento do sopro, isso até aquela embocadura, sempre que eu pego alguma coisa de sopro, altas dificuldades, né? Qualquer uns normais, né? Nós, vocês são músicos profissionais. Qualquer um que pega, o cara não sai o som, não sabe assoprar. Aí você entrou na escola, alguém te ensinou as técnicas do sopro, mais ou etc. menos, foi muito, muito na raça mesmo. Tinha a banda, aí tinha um dos caras da banda que ele montou uma sala de aula assim para quem, para os mais interessados, assim, vamos dizer, Uhum. que a banda ensaiava de tarde. Aí ele montou uma aula assim depois do ensaio da banda, entre o final do ensaio e o começo das aulas da noite ali do colégio. Ele montou uma sala de aula para ensinar divisão, que era um trombonista também, um dos trombonistas, que o Uhum. cara tinha estudado, acho que ele era de igreja, alguma coisa assim, então ele já tinha uma... Que na banda ninguém lia música, né? Na banda era aquela, dá o instrumento, ensina ó, assim, mas sopra assim, faz assim, essa é a posição, e pegava as músicas, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer essas aulas, aí tinha um cara que era um músico da noite lá, o maestro Badê, que era aquele cara descolado, né? Que tinha a melhor banda de baile, bigodão, assim, que usava as roupas anos 70 ali, né? Um cara A banda cool. era a banda Modelo 7, que tocava só, pô, era só musicão, né? Na anos 70, o que tocava na rádio, o que fazia sucesso era uns puta som, né? E o cara tinha essa banda, e ele era o maestro que fazia os arranjos. Uhum. Ele não participava da banda, mas ele fazia os arranjos, compunha sinfonias. O cara era um gênio, assim, natural, né? Nascido assim, ouvido, né? E dom musical também, sem muito... Não foi estudar na Berkeley, né? O cara que veio também da raça, tocava acordeon, virou pianista. E aí ele um dia me chamou lá e falou, vem cá, você quer tocar na minha banda? Falei, eu? Você. Lógico, né? Porque eu já tinha um grupinho também. Rapidinho, eu já fui tocar um carnavalzinho. Ah, Que aquelas foi. introduções. Você já fazia. Fui tocar um carnavalzinho, que era aquela coisa de interior, carnaval de interior de clube, era muito bacana, né? E os músicos ganhavam, na época que o músico ganhava um dinheirinho, né? É, claro. Era um cachezinho acima da média, assim, ainda mais para um garoto de 13 anos. Nossa, eu vou ganhar um cachê para tocar. Nossa, lógico que eu quero, né? Fui tocar o carnavalzinho. Aí já fiz uma bandinha na sequência com outro amigo da banda lá que também tocava, a gente fez um grupinho. Então eu com 13 anos já tocava de quinta a domingo numa pizzaria Opa! na cidade, assim. E o Depois cachê vai era, pegando... era grana, não era pizza, era grana. Era uma graninha e pizza. Depois disso, eu fiquei uns 10 anos sem comer pizza calabresa, de quinta a domingo comendo As pizza. experiências são traumáticas, né? Boas e traumáticas ao mesmo tempo, é verdade. Era E de aí chamou, empinei. aí o Profissa lá de Bauru, como chamava? Badê? Badê? Badê. Aí o Badê te chamou É, pra banda. era, Como era o chamava a cara, banda? assim. A banda é o nome? Banda Modelo 7. Modelo 7. Aí você já está entrando pro profissional na barra. É isso? Aí já era assim, cara, tocava nos lugares legais, fazia os bailes, era a banda mais legal, assim. Né? Ele falou, quer tocar? Eu falei, lógico, né? Ele, mas tem que estudar, então. Vai ter que aprender a Ah, ler, vai ter que estudar. Então, aí ele começou a me dar aula. Aí eu ia todo dia, assim, eu ia de manhã no colégio, comia alguma coisa rapidinho, ia para casa dele a pé, carregando o trombone. Ele morava num bairro que chamava Bela Vista, fica Bela Vista, lá em cima, né? Aí estudava com ele, passava, ele ensinava a divisão. O filho dele tocava trompete, também tocava na banda também, ele me dava umas aulas, né? Aí eu ia pro ensaio da banda, depois do ensaio da banda eu ficava na aulinha do outro cara, aí ia para casa, à noite ainda ficava praticando as músicas que eu tinha pegado com o Badê na hora do almoço, as músicas da banda de baile. Então eu ficava tocando, estudando o dia inteiro mesmo.
Mas assim, com essa didática, né? Não tinha... Então, isso aí com 13 anos em Bauru. 13 anos, você ainda não saiu de Bauru, você ainda está em Bauru. Não, então, no próximo capítulo desse documentário, muito longo, esse é uma minissérie que nós estamos fazendo, você vai falar um pouquinho, quando você sai de Bauru, você aí está virando profissional já, né? Está indo para o profissionalismo já, está indo com, né? Já entrar numa banda que toca em baile, já está virando profissional, já está ganhando dinheirinho com a música. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir aqui? Aliás, nem falamos o nome do disco, cara. Nós esquecemos. Pois é. Falamos do disco novo, né? Tem um nome bárbaro. Fala aí o nome. Então, o nome é o seguinte. Chama Trombonesia. Que é um título criado pelo Marcos Meirelles, que é o marido da Paola Viana, que é a fotógrafa. Que ele também é do vídeo, ele que fez o roteiro do documentário. A gente, numa reunião dessas de Zoom, assim, ele não gostava do nome, eu também não tinha um nome definido, eu já tinha pensado em muita coisa, trombone e poesia, que era um subtítulo, mas que poesia eu acho meio careta, assim, também, trombonesia. Trombonesia, beleza. O cara me veio com essa, e virou o nome do disco, Trombonesia. Legal. E a gente vai ouvir o que do Trombonesia? Que faixa agora a gente vai ouvir? Vamos ouvir Movimento. Movimento, que participação com o Zé Cabaleiro. Você trouxe o Zeca porque tinha uma pegada do Maranhão? Por que veio o Zeca na história? Teu amigo? Por tudo isso também. Por ser do Maranhão, por ser meu parceiro, eu já toquei muito com ele, já gravei muito disco, fiz muito show com ele também, os bailes do Baleiro. E ele é um cara muito bacana, assim, né? Muito generoso, né? Que eu tinha convidado ele, a princípio ia ser só uma música com poesia, que nem ia ser autoral, ia ser um poema do Ferreira Goulart, que é maranhense também, que é o que estava no edital, inscrito no edital. Uma música com um convidado, que aí, conversando como foi surgindo as coisas, o Bid falando, não, tem que ter mais poesia, ficou legal. Aí realmente, ficou legal pra caramba, tem que ter mais poesia. Aí o Zeca fez um poema, né, compôs de acordo com a temática da música, com a proposta. Mesmo instrumental, sempre tem você quer passar alguma coisa, né? Claro. Tem algo a dizer. O poema dá essa reforçada, né? Então vamos rodar Movimento do Movimento. Movimento. Espanhol. Movimento. Roda el movimiento. passam como temporais, o sangue escorre como gasolina, a escuridão vaza pelos portais, a luz se esconde dentro da neblina, o amor é uivo de cachorro doido, a dor é grito de quem se afoga, tempo doente, nada me ilude, buscar saúde como fosse droga. Não há futuro no horizonte agora, não há verdade no céu de mentira, só poesia, flor que fere a flora, sol reluzente que meu olho mira. Mãos que se erguem e rezam aos céus, martírios de mártires, delírios de Deus.
Estamos de volta aqui com o nosso querido maestro Tiquinho, o trombonista arranjador, falando das histórias de Bauru. E ele já estava no último capítulo da nossa história. Esse documentário é completo, esse é uma minissérie. Sim, ó, uma minissérie. Você já estava entrando na história como profissional, tocando na banda da escola, depois indo com o professor e depois entrando na night. Na night, propriamente. Com o Aí Badê. na noite, Com o Badê. com E aí, como é que Badê. foi? Aí dá uma experiência tremenda, né? Tocar na noite é uma coisa de baile. Sim. É loucura. Né? E o Badê era aqueles caras geniais, assim. Eu já vi ele fazendo. Ele era aquele italianão, assim, casca grossa mesmo, bravo, né? Aí eu já vi a gente tocando um baile. Tinham 4 metais na banda. O maestro da banda do colégio tocava nessa banda dele. Ah, também. Então tava tudo também tudo era um junto. trompetista, E os caras da noite, os músicos mais casca-grossa da noite, assim. Aí eu já vi ele tocando no meio do baile, assim, tocando com uma mão uma música, escrevendo com a outra mão o arranjo de outra música que a gente ia tocar na sequência e ainda brigando com o técnico de som, assim. O cara tocando uma música, escrevendo outra e brigando. Esse cara não é humano. E como é que era o naipe aí? Era você, trombone, e que mais? Trompete? Como é que era mais? 2 trompetes, trombone e um saxofone. Uhum. E você segurava sozinho o trombone? Sozinho, Sim. você. E 2 trompetes e o saxofone. Esse naipe de metal. E que som que vocês tocavam? Agora que eu quero saber. O que músicas vocês tocavam? Música de baile? Música de baile tinha de coisas... tudo. Tinha Olha aí. aquela coisa tocava de bossa nova, uns temas quase de jazz, assim, e o que tocava na rádio na época, que não era só musicaço, né? Uns mega arranjos dos anos 80 ali, né? Lincoln Olivetti, Liminha, e o Badê, ele também fazia parte das aulas, ele me apresentava coisas, né? A gente já sentava na cozinha, ele tinha um aparelho de som dele, escuta isso aqui. Eu botava um disco lá. Só musicaço, assim, de Earth, Wind and Fire, Chicago, as coisas que a gente tocava também. Opa, legal. Não, era só musicão. E arranjos dele, ele não copiava da rádio. Mesmo a música que tocava na rádio, ele fazia um arranjo dele que era sempre muito bacana, muito. E aquela coisa não era difícil de tocar, né? Aquela coisa que é difícil, é complexo, mas você toca, uau, que gostoso tocar isso, né? O cara que sabe escrever, né? Faz o naipe direitinho, faz uma coisa bacana de ouvir. E música brasileira, o que vocês tinham no repertório? Você já falou Chicago? De tudo, não tocava de tudo coisas. Também. Os sambas, Elis Regina, César Camargo, Mariano, era um negócio... o repertório de noite era muito chique, assim, era muito alto nível. Os bailes que ele fazia, né? E boleros, aquela de tudo, música latina. Você era obrigado a tocar Bésame Mucho com aquele arranjo do Ray Conniff? Sim, essa clássico, né? Tô te sacaneando, mas que essa daí os músicos ficam, né? O cara que toca em baile falou que eu fui obrigado a tocar essa música várias vezes, não aguento mais e tal. Essa é um aquela clássico. Bésame Mucho, arranjo do Ray Conniff, né? E vai no trombone, né? Trombones com coral, né? Que é aquela coisa do Ray Conniff, né? Que se for ver, é incrível o que ele inventou ali. O cara, né? Podia ser, muita gente não gosta, né? Podia curtir, fazer comentários a respeito, né? Mas era uma coisa criativa dele, né? O Ray Conniff. Nossa, foi genial. Influenciou muita gente. O Erlon Chaves usou muito isso aqui no Brasil também, né? De fazer vocal com instrumentos, né? Aí ele botou mocotó, aí ele quis mocotó e foi em frente. Eu quero. E aí quando é que você vem para São Paulo? Quantos anos você já está aí nessa? Quanto tempo você ficou nessa história do baile, com o Badê? Nossa, fiquei muito tempo. Eu fiz tudo que eu podia no interior, toquei
todas as, não só na banda do Bahia, toquei em todas as bandas de bar, toquei na noite, em festival, em banda, e sempre fazendo minhas bandinhas. Eu tinha uma bandinha de música autoral também, e com uns amigos ali de Piracicaba, que tinha um dos caras que era de Piracicaba, um percussionista, o Ariovaldo, que é o cara que gravava, ele morava no Rio de Janeiro, era de Piracicaba, mas morava no Rio de Janeiro há muito tempo, e é o cara que gravava tudo com Lincoln Olivetti. Tudo que você ouviu nos anos 80, de Xuxa, Roberto Carlos, tudo foi ele que gravou. Tim Maia Aqueles também, que ele tamborins fez da Gal Costa, aquelas, Ah. tudo foi ele que gravou. E ele era meu amigo ali, e a gente tinha uma banda que a gente estava fazendo juntos com outro amigo que tinha umas músicas, um outro cantor que era de Jundiaí, era interior, né? Interior se movimentando, tentando chegar em São Paulo. Porque no interior, até quando eu era mais novinho, assim, o músico bem-sucedido é o cara que era advogado e tinha um emprego público. Não Aí dependia, ele podia tocar. não dependia da música para sobreviver, é isso que você está dizendo, né? É. Entendi. Ele tinha um emprego público, ele podia faltar, repor depois, ali, viajar no final de semana, que era o caso de todos os músicos. Meu Badê também, ele era advogado, mesmo tendo a banda mais famosa, ele era advogado e tinha um emprego público. O baixista, que era também era advogado. O que eu vou fazer? Quando eu acabei o colégio com 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito e comecei a fazer. Foi um tormento, eu não gostava muito, mas era meio período. E era advogado, podia fazer qualquer concurso, né? O meu caminho seria esse, fazer algum concurso público e continuar tocando. Nesse meio tempo, eu saí uma vez da faculdade, teve um dia que eu já viajava. Na faculdade, né? Fazendo aonde? Fazendo em Em Bauru? Em Bauru. Tinha uma faculdade muito boa, tem lá, a Instituição Toledo de Ensino, é excelente. Damásio, evangelista, dava aula lá, o Tourinho, filho. Eu me formei em processo penal com o Tourinho, filho. Eu seria um promotor da pesada. Você ia botar a boca no trombone, é o clichê, é o clichê. Não. Mas aí, nesse meio tempo, eu tinha eu saí da faculdade, depois voltei. A minha irmã me inscreveu num concurso público. Falou, vai lá, faz. Puta merda, Tribunal do Trabalho. Era para quem estava no último semestre, que ia se formar e depois prestava o concurso durante o último semestre. Depois, eu nem lembro o cargo. Ela me inscreveu. Na época, eu tinha uma banda que era 3 caras de Bauru e 2 caras de São Paulo, que era o Professor Antena. Professor Antena. Então, a gente ensaiava em Bauru, ensaiava em São Paulo. A maioria das atividades era em São Paulo. A gente vinha para cá para tirar uma foto, para fazer um showzinho, para dar uma entrevista. Aí a gente voltava para Bauru. Aí foi quando eu voltei para a faculdade, só para me formar e ver o que eu ia fazer da vida. Passei no concurso. E na mesma época, assim, no mesmo mês que saiu o resultado do concurso, o Professor Antena assinou um contrato com a BMG, gravadora, para gravar o que não era comum, né? Na época, para você gravar disco, não era uma coisa tão fácil. Só quem realmente tinha contato com gravadora, que era caríssimo, era um negócio muito caro. E divulgar ou era fita demo, ou você tinha um contrato com gravadora. E naquela começo dos anos 90 também teve todo aquele que paralisou o mercado, o Collor, aquela coisa da poupança, e ficou tudo meio parado. Depois, quando foi retomando, né, o Brasil foi retomando, terminou o regime militar, democracia, abriu as portas, abriu importação, a gente foi, né, as gravadoras começaram a contratar. Eu não tive dúvidas. E nessa época tinha que escolher, você não podia ter um contrato com uma gravadora e fazer outra coisa. Entendi. Você tinha que ficar à disposição para todas as atividades. Aí, Professor Antena lançou um disco. Sim, aí antes de gravar, já para assinar o contrato, já todo mundo parou suas vidas
tranquei a matrícula na faculdade, meus 2 amigos lá, a gente se mudou para São Paulo. Veio todo mundo para São Paulo. Todo Aí mundo para São começou Paulo, na casa do Rodrigo Leão, que era o cantor da banda. Aí tinha um assume, apartamento de 2 quartos. aí assume o trabalho profissional integralmente, né? Quer dizer, não tem mais bico, não está fazendo a faculdade, não está o trabalho, é assumir profissionalmente. Sim, aí eu mudei para São Paulo para ser artista do Professor Antena. É isso aí. Vamos ouvir mais uma agora? Porque agora estamos no terceiro capítulo, agora daqui a pouco nós já chegamos em São Paulo. Vamos ouvir o que agora? Agora que a gente chegou em São Paulo. Que música você sugere? A gente vai ouvir 6 músicas? Vamos, já ouvimos 2. Vamos mais uma. Então vamos ouvir De Boa. De Boa. O que é essa Boa. história de Boa? De quem que é? Sua? E você... Essa música é minha, essa não tem poema, é só é bem a cara do disco, assim, que é essa mistura de um ritmo jamaicano, ela é meio um reggae, mas tem uma harmonia meio bossa nova, meio samba jazz, tem uma sonoridade meio brasileira, assim, mas é um reggae. E é para ficar de boa, assim, para ficar em casa. De boa. Roda de boa.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui conversando com o nosso querido Marco Aurélio de Santos, mais conhecido como Maestro Tiquinho, trombonista, arranjador, compositor de Bauru, contando a história dele, já fez os últimos capítulos, ele chegou em São Paulo, agora já estamos com a história do professor Antena, e aí profissionalmente começa a carreira a deslanchar. Aí você começou a trabalhar com várias bandas ou lançou um disco só do professor Antena ou teve mais? Conta aí a história, na sequência. Aquela coisa, tinha um contrato com o gravador, a gente lançou o primeiro disco, que... Tá aí os discos na plataforma digitais? Aí ou ele tá... Tá sim. Como é que chama? Qual é o nome? Chama Professor Antena. Professor Antena, tudo bem. O lançamento... Disco de lançamento, sempre o nome era o nome da banda mesmo. E aí no Professor Antena acabei conhecendo uns parceiros fundamentais. O Bid, ele entrou, ele estava chegando, ele morava nos Estados Unidos, estava morando em Los Angeles, ele chegou no Brasil com os discos, e como estava discotecando, aí acabou entrando na banda também. Mas, enfim, a gente gravou o primeiro disco. Entre o primeiro disco e o segundo disco, que o contrato previa o segundo disco, teve um momento de nada. A gente ficou esperando. A gravadora tinha artistas mais parrudos, né? Estavam fazendo disco do Lulu Santos e de um monte de gente. A gente ficou esperando um pouco ali, só ensaiando. Nesse meio tempo eu comecei a dar umas canjas, comecei a sair na noite, conhecer outra galera. Acabei conhecendo Chico César, o Chico Sainz, que já era dessa leva de bandas novas, né? A gente viajou junto no mesmo ônibus com o professor Antena e Chico e Nação. E, enfim, comecei a virar músico. Arrumei uns trabalhinhos, comecei a tocar e já comecei a faltar nos ensaios da banda. Os caras, pô, mano, mas eu vou tocar, eu vou viajar, não sei com quem. Aí saí da banda. Foi outra escolha. Eu falei, não, vou virar músico, vou ser músico. Então, mas a tua ideia era que você fosse na estrada, que você tem uma coisa de você ir para a estrada, isso que te chamou a atenção, foi por aí ou não? Sim, eu adoro. Eu também tinha esse sonho de fazer turnê com artista, né, tocar com artista grande, né, palco, fazer show, né, e foi o que aconteceu. Toquei muito tempo com Chico César, com o Jorge, fiquei 10 anos com o Jorge Ben, Seu Jorge, Zé Cabaleiro, fiz turnê com um monte de gente, assim. E, paralelamente, aí eu virei músico. Deixei de ser artista do Professor Antena para virar músico mesmo. De noite, de gravar. Aquele músico que tá sempre se apresentando com várias bandas e participando de trabalho dos cantores, sim, das cantoras. De cantora, quem que você fez? Você falou aqui, fez Jorge Ben, Chico César, Seu Jorge, quem mais você cantou? E de cantora, você participou de trabalho de banda de cantora? Nossa, em disco muitas, em turnês nem tanto. Em turnês eu fiz assim, Rita Ribeiro, com a Rita Benedito hoje. Nossa, fiz bastante show com a Elza Soares. Quem mais? Mas em disco muita gente. Daniela Mercury, a Mariana Aidar, gravei umas coisas com ela, gravei com o Patofu, que nem adianta cá, que é uma banda também. E muitas, já nossa, é uma lista. Agora, em excursão... Tem que fazer um quarto documentário aqui, só para isso. De excursão, você foi com o Jorge Ben muito tempo, né? Viajando com ele. E quando que aparece o seu trabalho no Clube do Balanço, no Karnak, no Funk Como Ele Gusta? Que outras bandas também... paralelo. Tudo paralelo. Paralelo, assim, eu viajava quando surgiu o Funk Como Ele Gusta, acho que eu estava com o Jorge Ben já. Assim, viajava muito. Foi também quando ele parou de trabalhar com o Poladian e começou montou a coisa dele, aí ele começou a fazer turnês fora. E no meu primeiro ano que eu toquei com ele, tinha a Copa do Mundo. E a música da Nike da Copa do Mundo era o Mais Que Nada, que estava tocando no mundo inteiro, assim, sem parar. Então, a primeira turnê que eu fiz com ele internacional já foi um negócio monstruoso. Para onde você foi? A gente fez América do Norte, fez Estados Unidos, Canadá, Europa,
assim, a gente ficava meses fora. E essa Copa do Mundo, você fala qual Copa do Mundo? Só pra gente... Foi a da França, de 98. 98. E teve aquele Brasil-França nessa época, né? Teve aqueles encontros Brasil-França, né? Que teve espetáculos, muitos espetáculos do Seu Jorge, com o Jorge Benjor também, na França, né? Fazendo esse intercâmbio cultural, né? Do Brasil. Teve um ano lá que foi o ano do Brasil, mas foi um pouquinho depois, 2000 e pouquinho, assim. Depois da Copa do Mundo, né? Mas durante a Copa também tem sempre aqueles eventos de música brasileira, né? Que o pessoal convida os artistas. E o Jorge Ben viajava pra caramba, né? Também. Imagina. Caramba, eu peguei uma fase dele que, nossa, ficava mais fora de casa, ficava mais viajando do que em casa. Mas aí em casa, pô, vou fazer minhas coisas, né? Aí eu trabalhava com ele, me sustentava super bem e podia fazer o que eu quisesse com o meu tempo livre. Porque eu sempre gostei de banda, sempre gostei de ter turminha, pô, e aí surgiu o Funk Como Le Gusta. Entendi. Que era uma festa, né? Uma delícia. Funk Como Le Gusta é uma delícia também, né? E os primeiros discos também, enfim, também fazia muito baile, né? Digamos assim, né? O Funk Como Le Gusta era um grupo chamado muito para fazer baile, né? Esse baile dançante mesmo, com as músicas. Eram shows, né? Que o próprio nome, esse nome Funk Como Le Gusta, era o nome de uma festa que a gente fez, não era o nome da banda. Uma festa que tinha projeção, tinha DJs, era meio que uma jam, tinha convidados, era uma coisa inédita assim na noite, na época, por isso que fez tanto sucesso. A gente fez o disco, também fiz aí o Matoli, a primeira demo do Professor Antena, a gente gravou no estúdio do Matoli. Lá, já sei onde é, lá perto da Praça Pan-Americana, é esse? Que é o estúdio da Mama. Da Mama, a casa dele, era a casa dele. No fundo, a casa dele, isso mesmo. Na verdade, era a casa da mãe dele, né? Isso, morava em outro lugar. A casa era da mãe dele, que ele fazia o estúdio no fundo. É isso mesmo. Que chamava, o nome do estúdio era Estúdio da Mama. Você sabe da história que eu falei para ele também, que eu fui tomar café, fui gravar uns negócios lá da rádio, né? A gente fazia rádio dos bancários nos anos 90, 92 e tal. E aí chamei o Marcelo Galbetti do Premier, e aí eu conheci o Matoli ali e tal, né? Aí ele falou, pô, não tem café? E tal. Falando, aqui não tinha café no estúdio e tal. Ele falou, não, vai lá na cozinha, lá da casa da minha mãe, vai. Aí cheguei lá, tinha a mãe dele, o pai, eles estão falando tudo italiano, né? Que eu adoro italiano. E aí ficamos batendo um papinho lá rápido. Aí eu fiquei amigo da família lá, eu não esqueço nunca dessa história, eu conto para ele, né? E era um ambiente muito bom o estúdio, né? E aí eu começo também de Clube do Balanço e tudo mais, né? Essas bandas. O Matoli ia gravar o disco, ele ia gravar o primeiro disco dele ali com algumas músicas que já o Aeroporto ele gravou antes no disco dele, assim, terninho vermelho. Aí ele me pagou com macarrão. Com macarrão? Essa tá boa, mas você vê que você está sendo. Você recebe cachê com pizza lá no começo, macarrão mais para frente. É assim que tem que ser. Italiano é mais graça, né? Deu comida pro italiano e ele tá feliz, né? Tá certo. Então vamos ouvir mais uma? O que a gente pode ouvir? Já ficamos de boa. Agora tem aqui mais umas faixas aqui já. Tem o Se Fue, Tempo Tempo, Minha Flor. Você falou da Fernanda Takai, a gente podia ouvir o Se Fue também, do Celso Borges, que é um poeta aí. Então, puxa vida. Vamos falar dele, né? Fala aí. Celso Borges, pô. Que tá toda essa história da poesia, da música, né? Uma vez eu tive uma experiência, me chamaram para uma performance. O cara ia declamar e pediu para eu tocar um trombone, que era uma música do Serge Gainsbourg, Black Trombone. Eu achei aquilo o máximo, né? Aí, ouvindo as coisas de reggae, Maranhão, os dub poets da Jamaica, aquela coisa aí, pô, Celso Borges, né? O cara já fazia isso, né? Ele já tinha, eu tinha o disco que ele declamava os poemas dele em cima de uma base de reggae lá do Maranhão. Não podia ser mais perfeito, não tinha ninguém mais perfeito para se encaixar nesse panorama, né? Convidei o cara, ele topou na hora, tinha um poema que encaixava certinho com a temática toda da música, do que era a ideia da música, ele tinha um poema já pronto para isso e... Tá aí. Uma luva. Mas Se Fue, é isso mesmo? Se Fue. Tem bastante coisa em espanhol que eu gosto de... Você gosta
Se foi. Então Funk vamos lá. como le gusta. Se foi. Então vamos, Se foi, com a participação do Celso Borges, né, o poeta lá do Maranhão. Roda! Estamos de volta aqui com o maestro Tiquinho, o trombonista, arranjador, compositor do disco Trombonesia. É isso? Trombonesia? Trombonesia. Trombone e poesia. Tem um pessoal que tem a trombonésia. Trombonesia, eu falei certo. Trombonesia. A Fernanda Takai brinca, né? Como é que seria? Mas é trombonesia, mistura de trombone com poesia. E essa é a base do... O nome é muito bom, só que a gente precisa falar certo aqui. Então, certo? Bom, aí você falou dessas participações todas, né, que você está nesse momento no capítulo no 45 da série. Uhum. Você já está viajando com o Jorge Benjor e começa a brincadeira não, o sério com o funk como ele gusta, né? Depois teve participação com o Karnak, é isso, Clube do Balanço, a gente acabou de falar do Matoli, Clube do Balanço. E o Karnak, você entrou no Karnak também para participar dessa banda maluca do nosso André Abujamra? Sim, eu fui da banda. Uma vez eu estava vendo, na época da MTV, eu fui assistir uma gravação de um daqueles acústicos, acho que era do Moraes Moreira. Eu tô chegando ali assim, aí alguém me apresentou, vem conhecer aqui o André Abujamra.
esse aqui é o Tiquinho Trombonista. Ele, prazer, quer entrar na minha banda? Eu falei, quero. Então tá bom. Isso é exatamente ele, velho. Não precisa Exatamente, André Ninguém Bujan. vai contestar que essa é uma história verídica, porque é exatamente a cara do André Bujan. Já olhou, já gostou, já convidou e Sim, tudo quer mais. entrar na minha banda? Eu falei, quero. Porque eu morava em São Paulo, eu morava com o Hugo Rory, o saxofonista, Sim, que tocava com ele. que tocava no Certo. Karnak. Então eu já tinha visto um monte de show do Karnak. Agora, só uma coisa que me intriga de vocês, músicos que tocam com tanta gente. Como é que você consegue conciliar? Agora, vocês não têm show nenhum, né? A coisa tá feia, Nenhum. tá brava. Mas como é que vocês conseguiam, naquela época, conciliar tantas bandas, tantas atividades? Vocês faziam rodízio? Como é que vocês... Porque é um negócio que me intriga sempre. E lá no estúdio, às vezes, vem um cara e fala, mas você já veio aqui, né? Vários caras, né? Que aparecem no Hora do Rango lá com a gente, nesses anos todos. Eu falei, mas eu já vi você tocando trompete em outra banda. Mas eu toco não sei, toco naquela, toco... Eu falei, o cara tem que se virar, pô. Tem que tocar em 200 bandas. Como é que vocês se Sim. organizam? Isso é muito louco isso que vocês Nossa, fazem. é vida louca. É muito de sorte, né? Na batalha naval da agenda, né? Que dia que é o show? Pi! Puta merda, né? Ou que dia que é o show? Dá certinho, Deu né? certinho. E com Loucura isso. substitutos, né? Sempre tem um substituto na O manga. sub. Que nem o François, na época que eu toquei com o Jorge Ben, acho que ele fez mais shows com o funk como ele gosta do que eu. Uhum. Ele fazia muito show. Era o meu substituto oficial, assim. E seu No Cruz ídolo, né? Balanço também Muito legal, é né? meu Muito ídolo. legal esse o ídolo, o cara que te inspirou a tocar e ao mesmo tempo ser seu amigo também. Isso é uma delícia, né? Poder ter essa convivência, né? Muito legal. Eu era carudo, né? A primeira vez que eu precisei de um sub, pra você mandar alguém, eu falei, puta, amor, vou ligar pro François, né? François, sou fulano, você quer tocar? Quero. Meu querido, vamos lá, meu querido. Você é meu querido. Você é uma figura. Então vocês realmente se viram. Agora vamos voltar para a realidade. Isso aí faz tempo, né? Parece que faz tempo, né? Outra questão do tempo. Como é que tá a situação para vocês? Vocês tocavam em tantas bandas, você está lançando o disco solo, primeiro disco solo, né? Não é sem tempo, né? Já devia ter lançado antes, mas agora aconteceu e surgiu a oportunidade, muito legal. Mas como é que você está imaginando agora? Você está tocando em live, você diz que live já não é uma coisa que você curte muito. Nada. Como é que sobrevive um cara que toca, que tem tanta atividade com tantas bandas, como você, como trombonista, nesse momento de pandemia? E como é que você vê o panorama dos outros músicos e da turma que trabalha no entorno dos shows e tal, que está parada, né? Como é que você vê tudo isso aí? Como é que você enxerga esse cenário? Nossa, Politicamente também, pode meter bronca. com muita tristeza, né? Não, a pandemia acho que é o nosso menor problema. Na real, né? A gente tem problemas mais sérios para lidar, né? No Brasil de hoje. Que essa, vamos dizer, guerra, né? A gente está vivendo praticamente uma guerra, né? Eu considero assim, contra o pensamento, né? Contra a coerência. E a arte, em todo tipo de arte, cultura, educação, a arte, a cultura é um elemento, né, um elemento formador assim de pensamento, vamos colocar assim, que pode despertar a pessoa, que se o cara ele vê um quadro, ele vê uma peça, ele ouve uma música, faz um esportinho coletivo ali, a criança, a cabecinha dela vai funcionar diferente, né? Se você inserir, vamos supor, uma criança tem que ser programada, né? Se você insere coisas bacanas, né, conceitos, mostra a cultura do país, ela vai ser um serzinho bacana, que vai pensar um pouquinho. Então, esse combate à cultura, esse desmonte da cultura, da arte em geral e da própria educação, né? Já não é de hoje, né? Ele já vem desde um pouquinho antes, já faz uns aninhos aí que a coisa começou a ficar meio ruim, né? Agora aí a gente teve esse sacramentando, né? Toda essa política
que tá rolando aí, né? Nem sei o que eu posso ou não posso falar. Você pode falar o que você quiser aqui, pô. A gente Né? mete Não, eu sei que vocês, o músico já tem uma dificuldade. Quem trabalha com música instrumental, como você também, e além de tocar com cantores e cantoras e tudo mais, sofre muito agora, porque agora não tem do show, né? Eu não sei como é que vocês estão se virando. E a gente aqui procura ajudar na rádio, conversando com também a turma da cadeia de trabalhadores, né? A turma dos roads aí, os músicos, os instrumentistas, os técnicos de som, de luz, É uma cadeia muita gente imensa, que né? envolvida e que está passando grande dificuldade. E também vocês que tocavam muito na noite, como você contou, a sua história toda de vida, né? É tocar, se apresentar à noite, se apresentar em shows e tal. Né, não poder mais fazer isso, sabe, que caminhos vamos tomar, né? É para repensar muito tudo, né? Refletir e ver o que vai fazer para frente, como Eu é não que vai sei, ser, né? eu não vejo assim a curto prazo um bom cenário. Assim. Eu sou um pouco mais no meu pensamento, assim, eu não sou um cientista, mas eu acho que talvez a gente vá ter que conviver com o vírus, que não é um vírus, o Covid-19, vai vir uma vacina, vai acabar, o bicho, e no dia seguinte, é tetra, e todo mundo vai para a rua. Não, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai rolar. A gente vai ter que conviver com esse vírus e não só com esse, com os outros que virão. Outro dia eu li um negócio assustador que esses seres, eles estão aí, eles existem, assim como a gente também habita o planeta, eles também habitam, só que no ambiente deles, nos bichos, na natureza, tem conhecidos, assim, possíveis, vírus possíveis de migrar dos animais para a gente, são 850 mil. Olha, eles vivem na floresta, no ambiente deles a gente vai destruindo a floresta, vai queimando, vai derrubando, começa a ter contato, os bichos mudam de ambiente, começa a mudar os contatos, e aí acaba migrando e se instala no ser humano uns vírus que... Então a gente vai ter que aprender a conviver. Outra coisa que a gente está aprendendo, além de conviver com tudo isso, eu acho que você fez uma reflexão interessante, que isso não vai passar, assim, talvez, né? A gente vai mudar o jeito a gente fazer as coisas todas, né? Agora, e também até com relação ao tempo, né? Que a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar, que a gente colocou aqui com a própria Fernanda Takai e outros convidados aqui no programa, sobre como é que se sente a relação com o tempo, se o tempo vai mais rápido para você, está indo mais lento. Para você, como é que está sendo? Mais rápido, mais lento? Como que é? Como é que você sente isso? Eu tô chocado com a velocidade e com a minha... com a incerteza mesmo geral. Às vezes eu não sei que dia que é, que mês que é, que horas são. Porque eu tô em casa, né? Eu tô em casa desde março. Que louco, é uma loucura. Bom, dando esse gancho, vamos ouvir a música Tempo, certo? Sim. Que eu até citei a Fernanda Takai, que ela participa. Fala um pouquinho dessa faixa que a gente vai ouvir agora, Tempo. Então, justamente a ideia é falar que esse disco é anterior à pandemia, né? Quando ele foi concebido, gravado, a gente nem imaginava que a gente poderia passar por alguma coisa parecida com isso. Né? Mas eu já estava pensando nessa coisa da passagem do tempo, né? Que, como eu coloquei aqui, que eu acho que essa nossa mudança de pensamento, assim, essa coisa ideológica, essa coisa do eu e eles, essa meio guerrinha que está instalada assim na nossa sociedade, assim, eu já vi um pouquinho de antes. E eu já estava pensando, caramba, né? Que tempo maluco. Aí o tempo vai passando e vai mudando as coisas. A gente também, você vai envelhecendo, você vai mudando alguns conceitos, vai mudando a sua maneira de entender as coisas, as suas necessidades. Tem coisas já que já não fazem tanta importância. Quando você Isso vai é outra coisa que a gente tá, nessa pandemia a gente está aprendendo essa lição, né? Separar as coisas que a gente se preocupava muito com determinada coisa, agora deixa para lá. Você vê que aquilo não importa nada, né? Curioso eu isso, né?
né? E outras coisas importam muito, né? É verdade. Vamos ouvir então Tempo Tempo com a participação da Fernanda Takai nesse disco do maestro Tiquinho. Roda! Roda! Tempo escorre assaz, a lágrima corre vã, vida louca e sã, sem ver o que faz. Tempo não volta, brilho do amanhã. Feito está, se vive, deve andar. Tempo passará. Estamos de volta aqui com o maestro Tiquinho, trombonista, arranjador, compositor, também mais conhecido como Marco Aurélio de Santos, que ninguém chama ele, só a família chama Marco Aurélio de Santos. O Tiquinho. Família e os cobradores. E os cobradores. E está lançando Trombonesia, que é a mistura de trombone com poesia, que o nome é bem legal, esse disco que já está nas plataformas digitais. Agora, Tiquinho, vamos dar um serviço, aproveitar aqui o momento, essa reta final, antes da gente ouvir o Oriente-se, né, com a participação do Chico César e da Simone Sou.
Vamos falar um pouquinho, todo mundo que ajudou você nesse projeto. Primeira coisa, ele está já nas plataformas. Todas as faixas, as Sim. 8 faixas, estão lá. Trombonesia, só entrar lá. Todas as plataformas, Deezer, Spotify, bababá, iTunes, blá, Todas tudo as isso. plataformas, tem meu canal no YouTube, que tem o documentário, tem as músicas, tem umas Escreve outras Maestro Tiquinho bacanas. no, Maestro Chiquinho. no seu YouTube ali, certo? Tem Sim. esse mini documentário do álbum, também está lá, né? Vou lançar um teaser semana que vem também, um pós-lançamento, assim, com algumas imagens, uma coisa só de fotografias. Certo. E o álbum Nas completo está no plataformas, YouTube. tem o CD. O álbum completo está no YouTube também, além das plataformas digitais de Eu streaming. fiz CD. Fez CD! Fiz CD. Olha aí, fez CD, Uma tá arte mostrando. linda aqui do Jean Paulo Labarberi. Isso aqui ele pintou à mão, é tudo pintado à mão, isso aqui. Bacana. Cara... E vai lançar vinil também, aquele cara chato. Lançou. Tem um marca-páginas. Marca-páginas, muito bem. E isso está O lançando vinil por. eu ia fazer, mas ficou para o ano que vem. Ficou para o ano que vem. Ficou E o que mais que a gente pode divulgar? Esse CD a gente pode comprar onde? Entra em contato por onde? Quais são os caminhos? Entre em contato comigo mesmo nas redes sociais, por enquanto. Só escrever Maestro Tiquinho, tudo junto? E aí a gente acha fácil. Tem o Instagram, que é a rede mais acessada, mas também tem o Facebook e o canal do YouTube. Que você aí também tá acessa. Entra em contato com você. Você falou que não está fazendo live, mas você está dando workshop, por exemplo, pela internet. Eu quero aprender segredos do trombone com o Maestro Tiquinho. Não rola? Não. Eu vou fazer agora a minha primeira... Eu fiz pouca coisa assim na internet, só umas coisinhas mesmo para amigos, uma musiquinha lá com o Funk Como Gusta, uma coisinha do Balanço. Gravei umas coisas em casa, né? Eu também faço arranjo, então fiz algumas coisas assim. Aceitando as encomendas também que estão rolando, né? As encomendas a gente grava aqui, tem microfone, dá para gravar aqui em casa tudo. Mas você não dá aula, porque muita gente está com uma alternativa de receita, né? Dizendo português, claro, para levantar alguma grana para fazer os projetos e tal. Tem dado aula do instrumento. Você não faz isso, você não dá aula de trombone. Não dou aula. Eu não sou professora, eu não tenho esse dom, que é um dom, né? O bom professor é um mestre supremo, assim. Eu não tenho esse dom, não quero atrapalhar também também não tenho formação. Falando em formação, os grandes trombonistas que você tem como referência, você também não pode contar a história do trombone. Estou pensando em fazer um programa de rádio, um podcast, essas coisas que você pode fazer, Tiquinho, também. É possível, por exemplo, contar, todos os caras que você gosta de trombone, que você ouviu tocar, que você tem como referência, fazer alguma coisa nesse sentido? Você me deu uma boa ideia. Eu estou te provocando, né? Aqui eu não... Você me deu uma boa cutucada, que é uma coisa que sim, eu poderia fazer. Talvez um podcast. Para contar a história dos trombonistas todos aí. Quem são os brasileiros? Você falou do François, que você viu tocando, né? E gostou dele vindo tocar. Ele estava tocando com quem na época mesmo? Estava tocando... Ponte Aérea. No Ponte Aérea, que era a banda Ponte Aérea. E esses outros todos grandes trombonistas né, que tem a figura e também tocam vara, né, que é outros tantos, né, que tem o Raul de Barros, eu vou lá para trás, né, Raul de Barros, a turma toda. Falem de outros aí que você acha que, para quem está começando a tocar trombone, ou quer se interessar pelo instrumento, o que ele pode ouvir por aí? É que pela própria época, assim, os que me chamaram mais atenção eram os caras que tocavam trombone de pisto. De válvula, que era o Raul de Souza, que foi um dos primeiros caras que o Badê me apresentou lá, o Raul de Souza, né, tocando jovenzinho, naquele disco do Sérgio Mendes, lá que ele toca ele e o Ed Maciel, os dois trombonistas, os dois comendo, cada um no seu estilo. E eu comecei com essa coisa de banda de baile, que eu comecei a tocar as coisas que tocavam na rádio, aí comecei a ver ficha técnica, né? Você começa a tocar, fala, quem gravou isso aqui? Serginho Trombone. Né? Que também trombone de pista. E aí, mas tem tantos outros, né? Aí tem uma infinidade de caras bacanas. Tá bom, então fica aqui a provocação para você fazer um programa de trombone aqui pra gente, aqui na Rádio Brasil. É possível, Top. hein? Eu vou ter uma live agora,
Vou fazer minha primeira live mesmo, com banda, dia 22 de novembro, que ainda vai ser produzida. Estou começando agora. Na verdade, todo esse tempo estava dedicado mesmo ao lançamento do disco. Como claro. eu tive tempo, você vai fazendo devagarzinho, você vai fazendo com carinho. E a live você vai fazer em algum estúdio, algum lugar? Sim, vai ser num estúdio lá da Lucas Shows, que é o Herbert, o cara do Bourbon Street. Sim. Ele Legal. tem um estúdio que ele faz isso também, vai ser lá com ele. E você vai lançar lá as coisas e também. Depois você faz um programa. Meu lançamento de disco vai ser numa live mesmo. Talvez depois eu saia para fazer algum show em algum lugar, mas ainda tô achando muito estranho. Também acho, e tenho receio também. Eu gostaria de ver o show da banda desse disco incrível aí, mas sei lá, né? A gente fica. O pessoal ainda tá com. Tem que esperar um pouco, né? Vamos ver. Mesmo com a vacina, você mesmo falou um negócio muito forte aí. Mesmo com a vacina, será que a gente vai seguir nessa toada aí? Difícil, né? É interessante pensar sobre essa questão. Teria que mudar mesmo o nosso comportamento, né? Eu li uma coisa muito interessante outro dia, que não é uma vacina que vai resolver nosso problema, é o nosso comportamento. Parar de destruir as coisas, parar de agredir o meio ambiente, deixar os bichinhos lá onde eles estão vivendo com seus vírus, que para eles não faz nada e para a gente dá todo esse transtorno. Né? Deixa o cara vivendo lá no ambiente dele, não vai lá, não derruba, não põe fogo na floresta que o bichinho vive, não come o bichinho, não pega o bicho silvestre, contrabandeia e leva para outro país, faz essa mistura, essa bagunça toda, aí desequilibra todo. A natureza está dando o troco, né? Digamos assim. Falando em ficha técnica, você falou em ficha técnica, vamos dar ficha técnica. Produzido pelo BID, fala aí, produção do BID. Então, produção do BID, foi mixado pelo Victor Rice, masterizado pelo Fernando Sanches. Tem a produção da Mariana Ferrari e do André Bujan, que foi um dos financiadores, não só intelectualmente, mas também financeiramente. Na banda tem o Edu Satajá, Alexandre Caparróis, Rogério Rochelitz, participação da Simone Sou numa faixa, a grande Simone Sou, minha percussionista maravilhosa no Oriente. E os dub poetas aí, que são o André Bujan, Celso Borges, Fernando Atacai, Zé Cabaleiro e Chico César. É isso. Sim. Foi lá no Fontanet, gravado no Fontanet, Space Blues, né? Você já falou, a foto e os vídeos da Paola Viana. Paola Viana. A arte da capa, o João Paulo Labarbera, que você já falou da arte, bacana. E a direção e edição de montagem de vídeo, toda essa turma aí, Gabi Jacó, e o roteiro e títulos de Marcos Meirelles, e esse projetão todo aí, que também tem um apoio da Secretaria Municipal de Cultura. E vai ser distribuído o disco porque é um selo seu, você está mandando para algum lugar, o Trombonesia, qualquer. Não, é independente mesmo. Independente. Produção do Maestro Chiquinho. Né? Ele foi editado, está lá junto com o pessoal da YB, que é a YB Music, também está nas plataformas, nas redes deles lá. Legal. Maurício Talhari e Companhia Bela. Sim, e companhia. É isso aí. Então a gente vai te dar um abraço virtual agora. A gente vai ficar com a música Oriente-se, né, com a participação do Chico César e da Simone Sou. A faixa que é o que fecha o disco. Não deu para tocar todas, mas deu para tocar algumas aqui. Então a gente agradece. Maestro Chiquinho, saudações, um abração virtual e até a próxima. Felicidade para você. Um prazer participar desse programa aí. E quando tiver o show ao vivo, aí avisa a gente, quando a gente tiver. E também, quando a gente der tudo certo mais para frente, você ir lá com a banda toda, fazer um som ao vivaço lá, que você sabe que é uma delícia. E a gente adora também. Valeu, querido. Até mais. Saúde. Tchau.
inferno se ver dentro dói. Já no centro, onde o que somos corrói. Faroeste de cowboy, duelo de eu e ego, duelo de ego e eu. Oi, um atirador é cego, outro só vê o que foi. Carro na frente do boi, corre em direção ao sol. Não vê que derrete a asa, não vê que incendeia a casa, não vê que apaga o farol, não vê que o apego pega o homem no próprio anzol e o faz peixe elétrico sem energia. Ei, só ego, selfie e fotofobia. Ego, selfie e fotofobia. Ego, selfie e fotofobia. Ei. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Fique com a gente.